Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando, mais um Pantanal nos Esportes, desta vez dia 18 de fevereiro, quarta-feira. Depois de uma terça-feira xoxa por causa do carnaval, a quarta-feira vai ser bastante movimentada, viu? Tem o retorno da Copa FMF pra gente conversar, tem também a Sul-Americana chegando com tudo, viu? As competições da América do Sul com Bahia e Botafogo na pré-Libertadores, além do Flamengo na Recopa visitando o Lanús. Nosso programa lotado hoje para você participar com a gente, conversar de futebol com a gente aqui no Pantanal dos Esportes. Então já vai mandando a sua participação, já vai mandando a sua mensagem no 659-9694-3737. É o telefone que está aparecendo na sua tela. 659-9694-3737. Vamos falar de futebol com a gente? Vamos lá, apresentando o João Neto. Pode levantar, João Neto. Por quê? Olha a roupa do João Neto. Veio combinando comigo, só a calça que é um pouco mais clara. Só a calça. Eu me arrumei primeiro, tá? A camiseta é mais nova também. Eu me arrumei primeiro. A camiseta é mais nova. Não, é mais pegar nova, o mas tom, olha o tom da camiseta. preto. Aqui tá mais preto. Calça jeans, tênis preto. É brincadeira, João Neto. Bom dia pra você. Bom dia. Tudo bom com o senhor? Não, tô indignado. Mas eu tô bonito? Tá parecendo comigo, então não. Tô bonito? Tá, Eu acho você Tá um cara sim, bonito, tá mano. sim, Eu acho tá você um estiloso. cara- eu acho você um cara Estiloso bonito. você tá, o básico, né? Não, pô, Como você o tá cara falando? tá estiloso estando de preto. Não, tem chance de Eu tô acontecer de porque é preto. roupa básica. Então, É preto, não é calça estiloso, e é tênis preto. básico. É básico. Agora o camarada ali tá estiloso? Levanta aí também, vamos ver. Não tô aqui. Levanta, cara, vamos ver aí, Agora cara. tem que levantar Como que é também. o nome dessa camisa aí? O cara é o único que Oversize. vem Tá com diferente, camisa velho. oversize. A camisa tá Os maior. caras vieram uniformizados, não me avisaram. A Camisa camisa tá oversize. maior que o Tá, número tá dele, grande, né? né? Tá de rubro-negro hoje, já tá torcendo pro Flamengo, né, Davi? Não, do Flamengo não. Não, Você não vai tá, torcer não? pro Flamengo no final da Recopa? Não. Como Você que vai é torcer isso, pra cara? Argentina, Você vai torcer então? pro time argentino? Pros Ué, argentinos. Eu não vou torcer pra ninguém. Eu não tenho essa opção? Não. Você Ou tem que ter torce um pra lado, alguém, tem ou que ter torce outro. pro- Não tem essa. É não tem nossa meio obrigação torcer Eu no prefiro Flamengo. então que ganhe a Argentina que o Flamengo, pô. Você tá Meu doido? Deus, Que depois do que aconteceu Tá ontem, louco? João. Como que um cara desse pode trabalhar com Depois futebol? da mas não, não. safadeza que aconteceu É uma coisa, não ontem tem na nada a ver com a Champions outra. League, toda a polêmica envolvendo o Benfica, inclusive o senhor tá com essa camisa vermelha aí, toda a polêmica envolvendo o Vinícius Júnior contra o Benfica, realmente repugnante. Vamos destacar o golaço que ele fez, que foi um golaço, o Vinícius Júnior fez um baita jogo. Também foi uma patifaria ele ter tomado aquele cartão amarelo só pela comemoração de sambar ali na bandeirinha do Benfica. Também estão matando o futebol, viu? Essa coisa de você não poder comemorar, não poder fazer nada, realmente está matando o futebol. Mas o que está matando o futebol mesmo é esses casos de racismo, principalmente com o Vinícius Júnior, né? Não é o primeiro, infelizmente não tende a ser o último, devido à postura da própria torcida do Benfica no estádio ontem e do próprio Benfica hoje de manhã, né, João Neto? Pois é, Manfred, é um assunto chato pra gente falar, mas é um assunto recorrente e eu acho que a nossa postura tem que ser uma postura parecida com a do Vinícius. O Vinícius não foge do assunto. A gente está ouvindo que é sempre com o Vinícius, é sempre com o mesmo, porque o Vinícius não deixa passar. O Vinícius é chorão. Negativo, o Vinícius é macho pra caramba, o Vinícius é corajoso, ele não deixa passar nenhuma vez que acontece com ele, ele mostra a sua indignação todas as vezes que existem esses carros de racismo com ele. E, cara, vamos fazer a ordem cronológica de ontem também para mostrar que o protocolo antirracismo não vale de nada, né? Essa brincadeira, separar a partida por 10 minutos para Vin- fazer ó, esse protocolo o que antirracismo, aconteceu não ontem? vale O Vinícius, nada, não vai fazer Vinícius nada. faz um golaço. O Vinícius comemora efusivamente porque foi um golaço no mata-mata de Champions. Ele não dá voadeira na bandeirinha, ele não dá tapa na bandeirinha, ele usa a bandeirinha para dançar Ele em volta dança. dela. Ele dança em volta da bandeirinha. Ele vai voltando para o meio de campo. O estádio inteiro está xingando ele, os jogadores do Benfica estão xingando ele. Ele mostra a camisa do Real Madrid e o número dele. E, segundo as informações, o amarelo é por ele ter mostrado a camisa e feito assim. Por isso, o Não é amarelo nem pela dele. dança? Não é nem pela dança dele. Tem aquela confusão, aquela tensão. O idiota do argentino, Prestriani. que coloca a camiseta na boca, Tá fala, escondendo o quê, o Prestriani? Vinícius corre imediatamente em cima do árbitro na hora. Eu acho que assim, qualquer pessoa que entenda de linguagem corporal, de comunicação não verbal, vai entender que o cara fez uma M muito grande, que o Vinícius se indignou muito rápido. E aí, após aquilo, toda a postura do argentino idiota é de se entregar, de realmente dar de perceber que ele fez uma coisa muito grave. Aí o que acontece? O Vinícius toma o cartão, o jogo é paralisado, o Vinícius fica no foco, o jogo continua,
o argentino idiota continua em campo como um herói, o Vinícius continua em campo como um idiota, como um vilão, o tempo inteiro sendo vaiado, sendo pressionado, o jogo do Vinícius é prejudicado. E o que eu acho que acontece? Os adversários, não é que o Vinícius é chorão e que acontece sempre com ele, os adversários já perceberam que o Vinícius não aceita isso. Então eles usam isso como se fosse xingar a mãe, como se fosse passar a mão na bunda do cara, que era normal antigamente no futebol. Então eles acham que não é um insulto tão grande e que eles sabem que vai tirar o Vinícius do sério, que é um cara desequilibrante no futebol. Sabe quando que isso vai acabar? E aí não é uma opinião da TV Pantanal, não sei nem se é a opinião de vocês, acredito que não seja uma opinião minha, João Neto. Isso vai acabar quando o Vinícius Júnior ouvir um macaco, um mono no ouvido dele, virar e socar a mão na cara do adversário. Ou então quando o Rudiger, que é o cara que é um armário de forte, socar a mão na cara do cara mesmo. Pra racista você não tem que ter dó, não. Racismo é uma das coisas mais nojentas e mais repugnantes que existe. Então acho que como não tem punição de federação alguma, como não acontece nada com o clube, que também teve uma posição horrível, o Benfica, de proteger o argentino e de também postar vídeo mostrando que os jogadores do Real Madrid não poderiam ter ouvido. Colocou o seu jogador como vítima. Colocou o jogador como vítima. Então, como não acontece nada, na hora que o atingido, a vítima, pregar a mão na cara do adversário para ele aprender a não ser racista, pode ser que comece a parar. Porque não adianta mais nada acontece com os caras, acontece com o tempo inteiro, nada acontece. Tem um problema que o protocolo antirracismo ele é feito para a torcida. Para a torcida, para parar o jogo, para não ter mais os insultos. Exatamente. Né? Eu falei sobre então isso a torcida também. começa a xingar o jogador, o árbitro faz o sinal, aparece uma mensagem no telão contra o racismo, se continuar, o jogo é paralisado, e aí se eventualmente continuar a situação piorar, o jogo é suspenso. Mas a federação não pensa em nada, a UEFA, a FIFA, não tem um protocolo para quando o racismo vem de dentro do campo. Então não funciona. E aí você tem outro problema, que o cara vai lá, cobre a boca e você não tem como falar que ele foi racista. Fica a palavra dos jogadores do Real Madrid contra a palavra dos jogadores do Benfica. Então, legalmente, o que a UEFA pode fazer contra o Nem vai ter como punir o camarada, né? Não tem como punir porque não tem como provar. Cara, mas o negócio seria proibir o cara de tampar a boca para falar no campo ou pôr microfone dentro de campo. São as únicas soluções que eu vejo. Num tribunal de justiça comum, você ter testemunha não conta? Eu acho que conta. Mas tem a testemunha contrária também. Mas eu quero ver quem que vai chegar ali e vai falar, não, ele não falou isso, eu acho difícil. O Benfica fez isso que o Benfica tá. O Benfica tá muito, mas será que algum jogador vai ter coragem de chegar num tribunal e falar, ó, ele não falou isso? Eu acho que aí o buraco é mais embaixo, entendeu? Porque assim, o Mbappé é muito claro. E o Mbappé, ele repete, eu ouvi. Mbappé, não é o Vinícius que me contou. Eu ouvi, eu tava do lado, eu ouvi. Ele repete isso mais de uma vez. Ele inclusive fala que o argentino, cara é racista, né? que o argentino chamou o Vinícius de macaco 5 vezes, foram repetidas vezes. Que ele falou macaco, 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 macaco. E, era pra machucar o cara realmente, entendeu? Então assim, eu acho que num momento desse, o testemunho de um cara tão grande dentro do futebol como o Mbappé tem que valer também. Dessa vez não é só o Vinícius falando. Eu não lembro de nenhuma das outras polêmicas de algum outro jogador chegar e falar, ó, eu também ouvi, não foi só o Vinícius. Acho que pela primeira vez um jogador, e assim, não é qualquer jogador, chegou e falou, ó, eu ouvi também, eu tava do lado, o cara falou, eu ouvi. Eu acho que esse testemunho tem que valer de alguma coisa. E ontem, pra mim, eu era muito fã do José Mourinho. Eu acho que a postura do Mourinho após o jogo também é ridícula, absurda. Um senhor palhaço. Ele veio com a mesma história de que, a gente tem que analisar porque toda vez acontece com o mesmo, em estágios diferentes. Não interessa se toda vez acontece com o mesmo. Acontece com o mesmo porque ele não deixa passar. A gente tem N histórias de brasileiros e de jogadores de outras nacionalidades que são pretos, que são negros, e que deixam passar, que contemporizam, que não querem a exposição, que ficam tristes, ficam chateados, mas que não querem a exposição. O Vinícius é corajoso pra caramba, o Vinícius não deixa passar. Então acontece sempre com ele, porque ele não passa pano pra racista. Ele expõe o racista todas as vezes. E o que o Mourinho fez foi ridículo. Por que você não comemora gol igual o de Stefano? Não interessa, o cara comemora o jogo do jeito que ele quiser, ele vai comemorar o gol, porque ele não desrespeitou ninguém. Ele só não pode agredir. Ele não pode faltar com respeito com ninguém, mas comemorar... Aqui, ele não dá porrada em bandeirinha, ele não xinga a torcida adversária, ele não atravessou o campo para ir na frente da torcida organizada do Benfica, ele comemorou na onde ele fez o gol, dançou lá na bandeirinha, não teve nada de errado na comemoração dele. Absolutamente nada de errado. E assim, vindo do Mourinho, que sempre foi um cara polêmico, né? Que já desrespeitou outros treinadores, que já desrespeitou outras torcidas, que sempre teve, inclusive, comemorações polêmicas. É um belo de um sem vergonha o Mourinho também, para falar a grande verdade. Que para defender o time dele, ele também jogou uma situação ali na fogueira que não tinha necessidade. Eu acho que
O Mbappé, ele fala que, pô, não é nada contra o Benfica não tem nada a ver com isso, os portugueses não tem nada a ver com isso, mas depois a postura tanto do Mourinho quanto do Benfica, eu acho que eu queria ver uma entrevista do Mbappé agora, depois ele vendo o que o Benfica fez após o jogo e o que o José Mourinho falou na coletiva, porque eu acho que virou um problema institucional. O time, ele resolveu comprar a briga de quem está errado, ele resolveu comprar a briga de um bandido e transformar esse bandido em vítima, a realidade é essa. Fato é, Vinícius Júnior, que estamos com você e você é fera demais, viu? Continue jogando, continue calando a boca de muita gente e cacete no racistas. Esse é o recado que a gente quer que você continue passando pra rapaziada. Que golaço, senhor golaço do Vinícius Júnior. O que você pensa dessa história? Mande pra gente, mande no WhatsApp, tá na telinha pra você, 659-9694-3737. E o nosso assunto agora, a gente parte para o futebol de Mato Grosso, volta para a nossa terra para falar de Copa FMF. Senhores, ela está de volta. Ela que foi criada em 2004, teve uma pausa em 2025 e retorna agora já para 2026. O Diogo Pécora, presidente da Federação Mato Grossense de Futebol, confirmou o retorno da competição ao podcast Põe na Conta. Então a gente já sabe que teremos Copa FMF em 2026, prevista inclusive para começar em setembro, valendo vaga para a Copa do Brasil. Davi, para mim, é uma boa notícia esse retorno da Copa FMF. Curti a informação. É bacana, né, cara? Posso fazer um jabá aqui, João? Faz o jabá. É que o Manfra falou do podcast Põe na Conta, mas a galera que quiser acessar lá o capitalnoticia.com.br. Faz seu trabalho. Quem leu o Capital Notícia já tem essa informação desde a semana passada, a gente adiantou no Capital Notícia que haveria o retorno. Inclusive na Rádio Capital, se eu não me engano, uma das primeiras entrevistas deles como presidente, ele falou que estava assim já conversando com os times até antes da eleição acontecer. Então, agora falando do retorno da Copa FMF, eu acho que é interessante, né, cara? Esse ano a gente pode ter uma complicação pelo calendário, que a maioria das equipes tem calendário, mas não sei até que ponto todas estarão jogando. Ele confirmou a data da Copa FMF já? Está prevista para começar em setembro, E você falando de calendário, a Copa FMF prevista para começar em setembro pode colidir com o final da Série D do Campeonato Brasileiro, que é o que a gente torce para os times de Mato Grosso estarem na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro, que deve terminar no dia 13 e dia 16 de setembro. A maioria não deve chegar tão longe na Série D, né? Mas a realidade Tem que trabalhar com a realidade. A realidade é essa. Pô, o misto demorou quanto tempo para passar de fase na Série D, para chegar longe na Série D? Foram 2 anos, né? Até conseguir? Não, misto nos 2 anos. Não, passou nos 2 anos que jogou. Não, então, mas para chegar passar da segunda fase. Passar do primeiro mata-mata? Porque quem passar primeiro mata-mata não deve ser ano passado ele passou ano passado. Primeiro ele não passou porque pegou o Português do Rio, tinha um investimento alto, né? Fez um empate aqui e perdeu lá. E depois eliminou a Portuguesa para passar. É uma competição difícil, né? O misto não passou de primeira. A maioria tá jogando. O que eu acho ruim, cara, da Copa FMF, e aí também vale para o Campeonato Mato Grossense, é você não ter uma premiação pro campeonato. Dinheiro? A única premiação é a vaga. Então, por exemplo, se a gente chegar agora no final do Mato Grossense e fulano, ciclano, beltrano e o outro ciclano já tiverem vaga, eles vão falar, eu não quero jogar a Copa FMF, então fica um campeonato esvaziado. Vamos falar da vaga então? Vaga via Campeonato Mato Grossense, que inclusive você trabalhou também nessa informação, Davi. No Campeonato Mato Grossense, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado tem vaga direta na Copa do Brasil. Ou seja, Misto, Luverdense, Operário e também o Sport Sinop ainda brigam por essas 3 vagas para a Copa do Brasil. Só tem a Copa Verde. Seriam 4 vagas, né? Não, seriam 4, mas ele abriu agora para a Copa FMF. Né? Eles tiraram uma do Mato Grossense. No regulamento do Campeonato Mato Grossense, são 4 vagas para. Aí eu acho um erro. Tirou aí eu acho para a um Copa erro. FMF. E aí no quarto. Eu acho um erro muito forte. Não, mas aí eles não tiram. Por quê? No regulamento está. O quarto colocado tem vaga para a Copa do Brasil, desde que não seja disputado um campeonato classificatório no segundo semestre de 2026. Só que fica muito esquisito, cara. Então todo mundo sabia. Estranho esse desde que talvez tenha, entendeu? Eu acho muito estranho isso. Eu acho muito estranho isso para um regulamento. Tanto que todas as equipes entraram na competição achando que tinham 4 vagas. Você conversava com as equipes que estavam nas quartas de final,
Até antes disso, na primeira fase, ela falou, pô, a gente tem que chegar na semi porque já vai ter vaga. Se fosse Aí, assim, os 4 da semi já estariam com a vaga garantida. E eu sei de bastidores que o Luverdense, por exemplo, ficou bem chateado com isso. O Luverdense reclamou bastante disso. Falou, pô, o regulamento começou de um jeito, é estranho mudar agora e tudo. E aí, eu vou fazer aqui. Mas aí tem que entender também, porque os clubes não participaram do retorno da Copa FMF. Então, Tem que saber o que é se da o Diogo vida. já está conversando desde antes da eleição. Desde sobre o antes da retorno eleição. Copa FMF. Se o Não, primeiro regulamento que os já clubes- prevê essa cláusula. Eu sei que não teve Primeiro que a unanimidade. pausa tá aconteceu preparado. porque os clubes pediram. Eu sei que não teve unanimidade. Pediram a pausa. E agora, a maioria, pelo menos, Mas pode foram os não clubes ser que pediram unanimidade. para parar a Copa FMF? Segundo informações, sim. A informação que eu tenho é o Pediram, contrário. não, mas Não, foi uma concordaram. reunião, foi um consenso entre a galera. O que eu sei da reunião agora para poder tirar a vaga e passar para a Copa FMF que não teve unanimidade nessa reunião. E aí surgem, aqui é o meu papel de provocar, não acredito nisso, já deixo claro que eu não acredito nisso, que eu acho que não é isso que está acontecendo, mas aí surge a conversa de que é para o Cuiabá ter uma outra possibilidade de estar na Copa do Brasil, porque o Cuiabá não vai ter a vaga dentro do Campeonato Mato Grossense. Para o Cuiabá conseguir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, é só ele sendo campeão ou vice da Série B, é isso, Davi? Não, Subir. Subir para a Série A. Subir para a Série já A, garante. ou então A ganhar a Copa Copa do Verde. Brasil ou ganhar a Copa Verde. Ganhar a Né? Copa Verde, que o do Primavera Brasil, também não. pode disputar. Copa do Brasil não dá vaga. Não garante vaga na próxima se você ganhar? Não. O campeão não. Então, aí Esquisito, surge. né? Aí Engraçado isso. é estranho. É porque é isso, né? difícil um campeão não garantir vaga. É que geralmente o Estando na campeão Série A, né? é da Série A, né? Então já tem essa matemática. Mas teve um ano que o campeão caiu para a Série B. Sim. Mas aí tá Nesse falando de ano não 2013. teria- Então, Não, é isso a que eu gente tô tá em falando. Acho que 2026. o campeão ele tinha que ter vaga para a Já tem que próxima. ter a né? vaga, beleza. Acho que ele tinha que ter a vaga garantida. Então aí surge essa história. Que a gente tem aí o negócio já, o Cuiabá é protegido pela federação, etc, etc. Mas As outras existe torcidas isso? falam- as Você outras acabou de torcidas falar que falam acha muito que isso. não tem. Eu acho que não, mas aí é uma Então, coisa que a gente tem que colocar então para por que o debate. debate? Porque vários torcedores acreditam nisso. E várias torcidas acreditam nisso. Você acha que existe isso? O João Neto já falou que não tem essa questão de Eu acho que favorecer não. o Cuiabá para ele conquistar a vaga para a Copa do Brasil. Eu acho que não, Cara, mas eu que não tô abre, Também porque mas já que tinha abre conversa essa, antes do mas que campeonato abre começar. isso na cabeça, abre. Não, né? abre, mas aí é baboseira. Porque aquele negócio, pô, existia, mas aí confirmou depois que o Cuiabá foi mal. É o que muita gente fala, entendeu? Foi Assim, durante pô, a tinha a competição. possibilidade, mas aí o Cuiabá não conseguiu, União também aí ficou de abre, fora. entendeu? Eu acho que não tem Times isso, mas que tradicionais existe a ficaram de discussão, fora. existe. Mas o Pode o ter uma papo de que força de teria a bastidor Copa forte. FMF de fato, que estava encaminhada a realização da Copa FMF, é desde antes do Cuiabá ser eliminado. Isso Já tinha informação. já era ventilado. Ela ficou forte na semana das quartas de final. Naquela semana. Sim, isso sim. Tanto que eu conversando nos bastidores e tudo, eu soube naquela semana que tinha tido inclusive um e-mail da federação com os times, isso aí, eu posso estar errado aqui no meu cálculo, mas o jogo do Cuiabá era na quinta, isso aí foi na segunda ou na terça-feira desta semana, então dois ou três dias antes do jogo do Cuiabá. Mas abre esse questionamento. Eu, particularmente, sou muito a favor da volta da Copa FMF, que eu sempre chamei de Copinha, para ter calendário, para ter futebol, mas eu acho que você tem que dar uma valorização para a competição Tem que ser rentável. além da Porque vaga, entendeu? eu concordo com a Copa FMF, porque o clube ele só vai ganhar dinheiro se estiver em campo. É matemática básica isso, por mais que eu não seja tão bom de matemática assim. Mas o clube precisa ganhar dinheiro com a Copa FMF, Lógico. não só de bilheteria, mas também patrocínio, né, que a Copa FMF vai gerar, e também uma premiação bacana. E eu pro acho que time. além da premiação financeira, uma vaga para a Copa do Brasil eu acho muito pouco, assim. Mas aí tira do Para campeonato você Mato Grossense. justificar a realização de outro campeonato por uma vaga na Copa do Brasil, Não, mas acho Eu uma acho que é segunda pouca coisa. chance. Porque o campeonato Mato Grossense é o principal. Eu acho que se você tiver a vaga mais a premiação em dinheiro, ela já é atrativa, mas só a vaga é muito pouco. Só a vaga é muito pouco. Uma E, assim, vaga o que a gente tem que para a pensar? Copa FMF para mim tá de bom O tamanho. que a gente tem que pensar? Vai estar dando emprego para jogadores, mas prioritariamente o nosso futebol para os clubes é deficitário. É muito difícil o clube de futebol aqui de Mato Grosso que tem lucro. Então, só por ele estar em competição, os patrocínios que vão vir através da competição, eles não servem para cobrir os custos da equipe. Assim como a verba que vem de televisão hoje para o Campeonato Mato Grossense não serve para cobrir os custos dos clubes do mesmo assim, jeito que cobre nas grandes e a competições. gente tem Então que tem que ter ver dinheiro, pô. se houver uma recompensação financeira, uma premiação financeira, tem que ver quanto vai ser também, né? Tem que ser uma coisa que vale a pena, que se for dois Exatamente. caixas de banana e uma bala juquinha, igual o Anderson gosta de fazer Três promoção, times que já tem... aí não adianta nada, né? 3 times que já tem Copa do Brasil, em setembro, se não tiverem na Série D, não tem por que ficar mantendo o elenco completo, entendeu? A maioria não vai manter o elenco completo. E outra, não tem por que Se não tiver na desgastar, se Série ainda D. tiver na D, não tem por que desgastar o seu elenco jogando a copinha. Exatamente. Então tem que ser uma competição financeira significativa, né? E eu ainda acho que uma vaga para a Copa do Brasil é pouco.
Acho que tinha que ser ou 2, ou uma vaga para a Série D, jogar para a Copinha também, para se justificar a realização do campeonato. E a não ser que uma se só, consolide. acho Fala assim, ó, só vai disputar essa competição aqui quem não tem vaga. Cria essa regra aí. Pode porque ser uma senão boa fica também, abre senão mais fica espaço para esvaziado. times lá da segunda Porque divisão, senão fica essas esvaziado e fica feio também você ver time falando, não quero jogar. Porque Guarda é o a que sua acontece. opinião, vamos falar mais disso no segundo bloco, João Neto, que eu quero também saber a sua opinião. Você vai mandando pra gente no 65 99694 3737. Enquanto você vai mandando a sua opinião, a gente vai para um rápido intervalo, mas continuamos aqui te esperando, viu? É rapidinho, já já estamos de volta. Estamos de volta, eu falei pra você, rapidinho, né? O Pantanal nos Esportes já voltou para partir para América do Sul de uma maneira geral. Vamos falar dela, da pré-Libertadores. Vamos falar da competição internacional que mais mexe com o nosso futebol, porque hoje já tem brasileiro em campo, já tem o Bahia visitando. Eu confesso que eu não vou saber falar esse nome, a pronúncia correta. O Higgins. É do Chile. Como? Eu sei que é do Chile. O Higgins. Não, vou até pesquisar. Ele não tem boys depois? H-G-G-I-N-S. Tá escrito aqui. O Higgins. Não Eu tem não sei boys o nome também? desse O time. Higgins, o Não Higgins, sei boys? pronunciar o nome desse time. Um perdão ver. a toda a galera, toda lá inchada de Chile. Mas o fato que é é inchada? Todo o quê? torcida. Inchada é aquele negócio de carpi, lote. João Neto, fica na Eu sua. não sei, Fica de na verdade. sua. É E provavelmente inchada. grande parte das pessoas que estão vendo não sabe o que é Aqui, eu inchada. tô falando pra comunidade chilena, do O Higgins. O Higgins. O Higgins. O Higgins. O que é O inchada? Higgins. É torcida. É eu já torcida, falei, então não tem nada a ver com a ferramenta de trabalho. Não, é torcida. Acho que não. Para a torcida chilena Não e tem, principalmente para a torcida baiana, para a torcida do Tricolor de Aço, o Bahia visita hoje esse time chileno, que você já sabe que a gente não sabe muito bem pronunciar o nome. Não, eu sei, fala pra você. João Neto, o Bahia é favorito para esse jogo, mesmo fora de casa. É um confronto encardido. Como você acha que vai ser esse duelo? Partida de ida, viu? É ida e volta. Partida de ida da segunda fase da pré-Libertadores. Libertadores prega muita surpresa, né? Mas assim, que ele é favorito, ele é favorito. Vai sofrer hoje, assim como o Botafogo também vai sofrer com os desfalques, que são desfalques importantes, né? O principal jogador do Bahia, que é o Everton Ribeiro, não joga, ele foi expulso no último jogo da Copa Sul-Americana, então cumpre a suspensão hoje. A dupla de zaga titular do Bahia também não joga. O Michel Araújo, que seria o reserva imediato do Everton Ribeiro, não joga. E o Cauli não está mais no Bahia, que seria um outro cara para a posição. Foi para o São Paulo. Então a parte criativa do Bahia está prejudicada e a parte defensiva do Bahia também está prejudicada. Então vai ser um jogo de sobrevivência hoje? Eu acho que não. Sai de acho lá com que, empate? se a gente parar para pensar, cara, o Bahia ele tem crescido tanto de patamar que com todos esses desfalques a gente consegue enumerar aqui vários jogadores importantes. O William José, Jean Lucas, Caio Alexandre, Ademir. Luciano Juba, Ademir, o Eric Puga. Então, assim, com todos esses desfalques a gente consegue ainda formar um time legal. Então, eu acho que o Bahia ele vai conseguir, sim, fazer 2 jogos bem interessantes e vai conseguir passar de fase. E eu acho que a situação do Bahia é melhor do que a situação do Botafogo, por 2 motivos. Primeiro, É mais Bahia, fácil o Bahia passar do que o Botafogo passar? Eu Ou acho- você está falando do jogo de hoje? eu acho, eu vou falar sempre da Geral. da eliminatória. O Bahia não perdeu esse ano ainda, embora jogue um campeonato que é muito fraco, que é o Campeonato Baiano. São 11 jogos. É obrigação sem de não derrotas. perder, não perdeu esse ano. Começou muito bem o Campeonato Brasileiro, 2 vitórias fora de casa, um empate dentro de casa. Então o momento de confiança do Bahia é muito maior e muito melhor que o momento do Botafogo. É um dos pontos. O segundo ponto, o Botafogo joga na altitude. Jogar na altitude é muito mais difícil. O Botafogo também está desfalcado e eu acho que por conta da altitude, esses desfalques, eles pesam mais. O Botafogo está sem o Danilo, que é seu principal jogador. Está sem a dupla de volante do Danilo, que é o Alan. É o Alan, né? Também não joga hoje. O Arthur Cabral não joga hoje. São 3 jogadores muito importantes para a equipe do Botafogo. Então, você ter que enfrentar a altitude e não ter jogadores que são importantes para você, que são experientes, eu acho que pesa bastante. O Botafogo que fez uma medida diferente, né? Ele mandou, depois do jogo do final de semana, os mais jovens da equipe já para a altitude, já para respirar o ar da montanha, tentar se ambientar. E os titulares, os mais experientes, chegam em cima da hora para o jogo. Então ele vai fazer um misto Para não sentir tanto. entre os jovens correrem mais e estarem mais habituados com os mais experientes
estarem lá na hora do jogo, vamos ver se vai funcionar. A gente já teve várias experiências de times brasileiros com altitude, de chegar na hora, de chegar uma semana antes. O São Paulo, na época do Tele Santana, montou lá no CT uma espécie de altitude interna, com ar mais rarefeito para os jogadores se acostumarem. E é mais ou menos o que a gente falou já sobre outras coisas. Que a estratégia do time deu certo ou deu errado? Se ganha, deu certo, se perde, deu errado. Não acho tem que uma essa da estratégia altitude certa, vai ser a mesma muito do coisa. dia, Vai ser a mesma coisa. Focando mais no Bahia, que visita O'Higgins, como você falou, Davi. Como que é o nome, Davi? No Chile. O'Higgins. 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 No... Você Não é tá colocando Guins. rim aqui, que não Não é existe. Higgins, tem N, é O'Higgins. Higgins. 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 Lembra daquela fralda? Como que é o nome daquela fralda? O'Higgins. Juliana, como que é o nome daquela fralda? Fralda, cara. É Huggies? Não, mas Uma não tem nada a fralda ver. de criança? Fralda Deve saber descartável? se é tio. Huggies. Huggies. Então lembra do Huggies, é Higgs, igual Huggies. Higgins. Não tem N. Então Higgins. O'Higgins. Não, O'Higgins. Tá, mas O'Higgins. O Tá Bahia difícil, vai né? enfrentar Tá esse difícil. time chileno hoje, vamos O'Higgins. encurtar as coisas. O Bahia, a gente falava muito, até foi um debate que a gente já teve aqui no Pantanal nos Esportes, sobre jogar como protagonista, ser bom e saber que é bom. É um jogo pro Bahia Agora, fazer você pode isso usar hoje? o termo argentino aí. Como é o termo argentino? Qual o termo, gente? Hierarquia? De hierarquia? É a hierarquia do futebol. Eles falam que Ele tem que se colocar jogadores na que frente. tenham hierarquia. Do clube chileno, tem que jogar como o favorito hoje? Ah, claro, né, cara? Assim, Que É isso, óbvio. ele ficou, não gostou da sua pergunta, não. Você quê? viu o tom da resposta dele? Claro. Eu pensei, claro, Não, a pergunta que pô, você me peraí, faz, né? Claro que ele precisa, né? não, mas é com Mas todo é algo que respeito, o Bahia não sabe, não soube ano passado. com todo respeito ao Se O'Higgins. pode parecer óbvio, pro Bahia não é tão óbvio assim. Não foi pelo Não, menos. mas uma questão é você saber que você tem e você conseguir fazer. O Bahia não são consegue coisas fazer. diferentes. O Bahia não conseguia fazer. O Bahia sabe Esse que é início favorito. de Campeonato Brasileiro pode ser que tenha mostrado uma mudança de mentalidade do Bahia, né? Porque o Bahia também não vencia fora de casa no Campeonato Brasileiro. Já pegou venceu duas grandes equipes e venceu as duas fora de casa, né? E aí, Então com pode todo ser uma respeito mudança de aí ao mentalidade. O'Higgins, mas se a gente não sabe falar o nome dos caras, já Eu é não um sei. Você não indicativo. sabe, não. Você sabe. Vocês sei. sabem, eu que tô Mas com não sabia, dificuldade. quando eu cheguei eu não sabia, eu aprendi Não agora. sabia nem que existia. Exatamente, ninguém sabia da existência do O'Higgins isso, cara? aqui no Brasil. Confesso que eu também não sabia. Então, isso evidencia o favoritismo do Bahia, né? É claro, não é porque a gente não conhece os caras, que eles são horríveis. Não tem como dizer isso. Mas Eu até ia certamente são falar uma que equipe ninguém mais chega fraca. na Libertadores à toa, mas ultimamente... Chega. Hoje chega. Hoje tem vaga Ultimamente demais. tem cada Agora, poçante, tem cada Ano coisa passado- na Libertadores. Ano passado, o principal problema do Bahia foram os jogos dentro de casa na Libertadores, né? Ele foi bem fora e dentro de casa Começou deixou empatando com o Inter fora, né? Deixou a desejar dentro de casa. Eu acho que o Bahia vai Mas fazer é- uma mas é um Libertadores jogo mais melhor esse difícil, ano. Você hein, pode velho? deixar o Davi falar um pouquinho? Difícil. Porque ele cara. estava respondendo e É você porque o atrapalhou Bahia, cara. o Bahia mexe com o meu coração. No Bahia não, o Rogério Ceni mexe com o seu Exatamente, coração. então Fica vai todo ficar assanhado com o complicado, Rogério vai ficar Ceni. Pelo amor de complicado. Deus, né? Deixa o Davi responder. Tá, Daí vou daqui a deixar. pouco você fala. Você Corta- já falou do corta- Bahia, já corta falou meu do microfone. Botafogo, já falou do Corta meu Vini, microfone. já falou da Copa FMF. Daqui a pouco pode cortar o microfone dele. Corta meu microfone. Não, cara, mas ano passado... Depois você fala. Pode falar. Na fase de grupos era diferente do Bahia, né? Tinha Internacional, tinha o Atlético Nacional, eram equipes mais fortes. O O'Higgins não é um time como esses, né? O Internacional. Você tá e o segurando Atlético pra fazer a Nacional. piadinha do horríveis, né? O horríveis? Eu não. conheço você, a sua Não, carinha. eu não nem tinha engana. pensado nisso. Você que pensou agora, cara. Nem tinha pensado. Então é um jogo que, teoricamente, é mais tranquilo pro Bahia. Até para conseguir se impor, né? É claro, é mais difícil você ser o favorito quando você tem equipes um pouco mais fortes do outro lado. Então, ainda que o Bahia fosse favorito em alguns momentos da última temporada, talvez contra o Atlético Nacional, por exemplo, o Bahia fosse considerado favorito pela equipe que tem, pelo trabalho do Rogério Ceni, era uma equipe mais forte do outro lado. Então, é difícil você conseguir se impor, ainda mais num clube como o Bahia, que não está acostumado a ser o clube principal, o time favorito, o time mais forte, o protagonista dos confrontos, dos duelos, das competições. Então você tem tudo isso. Hoje é um jogo que não deveria ser complicado para isso. Mas aí você pode ter um O'Higgins um pouco mais retrancado, um pouco mais fechado, tentando jogar por uma bola, o que dificulta esse tipo de jogo também. Então não é um jogo fácil, certamente. Nunca vai ser um jogo fácil. Mas se tem um jogo para o Bahia ser protagonista, é esse, né? Você tem que mostrar o protagonismo hoje. Mas aí quando a gente fala dessa falta de hierarquia, que é do time se posicionar como grande, como forte, se a gente pegar o grupo que era considerado o grupo da morte, que era Bahia, Atlético Nacional da Colômbia, Nacional do Uruguai
e Internacional. Eu acho que bola, tipo, time, para se comparar com o time do Bahia, era só o brasileiro, era só o Inter. Sim. Eu acho que faltou pro Bahia exatamente isso, essa E o Inter grandeza. que brigou para não cair, né? Essa A grandeza, gente, entendeu? quando De viu o falar assim, grupo, pô, poxa, difícil pro Bahia, mas com o decorrer da eu vou temporada mostrou que o Inter enfrentar também... o Nacional tem camisa, tem mais postura de Libertadores, mas eu sou melhor que ele. Atlético Vou enfrentar Nacional o foi Atlético campeão Nacional, recentemente. Tem mais camisa, tem mais história na Libertadores, mas eu sou melhor que ele. Eu acho que isso faltava muito pro time do Bahia nas últimas temporadas. Porque no elenco, na bola, no papel, ele tinha mais time que o adversário. Só que ele sentia essa coisa do time grande. Às vezes falta uma história para se ancorar, né? Aí tem um bastidor do Rogério Ceni com o time do Bahia, se eu não me engano, agora contra o Vasco, que ele fala sobre isso. Ele fala, pô, chegamos aqui em 88, bobô, escreveram a história deles campeões nacionais. A gente vai ficar com essa história da gente construir alguma coisa pro próximo chegar aqui e entrar pra história? Ou a gente vai entrar pra história? Porque a gente tá construindo uma coisa que com certeza o próximo vai entrar pra história. Vocês não querem entrar pra história? Vocês não querem chegar e ganhar o jogo grande, ganhar a competição? Pô, olha o tanto que a gente não... Tanto tempo que o Bahia persegue ser líder do Campeonato Brasileiro. Ele até fala um palavrão. Pô, vamos ser líder do Campeonato Brasileiro. Por que a gente vai deixar pro próximo time do Bahia ser? O time do Bahia tá ali com a base feitinha para começar a ter grandes coisas. Eu acho que isso precisa entrar na cabeça dos jogadores. Se eles conseguirem ter essa mentalidade de que eles podem enfrentar as equipes de maior camisa, de igual para igual, porque hoje eles têm condição para isso, o Bahia vai começar a chegar bem mais longe. O Bahia pode ter uma vida um pouco mais tranquila hoje, mas quem tem uma vida complicada é o Botafogo. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5 derrotas seguidas. É assim que o Botafogo chega para enfrentar o Nacional Potosí, também na pré-Libertadores, também partida de ida da segunda fase. E além do mais, além da má fase do Botafogo, além dos desfalques que o João Neto já mencionou, tem a questão dela, altitude. 4.000 metros de altitude para o Botafogo hoje. Davi, além de todas as dificuldades, colocando tudo nesse balaio, a altitude é a principal adversária do Botafogo hoje? Certamente, né? Hoje o Botafogo tem que jogar para não tomar gol. Eu acho que é isso. É para sobreviver mesmo, hoje literalmente. É para sobreviver. Pelo momento que vive o Botafogo, de não conseguir vencer dentro do cenário brasileiro, pelo momento institucional que vive o Botafogo também, da crise com o John Textor, que tem uma série de divergências ali com a sua própria empresa, que hoje já não é mais tão dele assim, que ele já não manda tanto na empresa. Teve transfer ban recentemente, o Botafogo em algum momento não pôde vender jogadores, sequer vender jogadores, porque o John Textor estava tentando vender. Estava tentando vender supostamente a todo não custo. estaria falando com Teve a parte social agora, do clube. Né? Teve contratação agora, teve o Edenilson. Edenilson que estava Reforço, jogando, né? isso aí ele tava jogando. contratação. Eu acho que sim, cara. Reforço, Edenilson. O Botafogo... Nada acho que contra o sim. Edenilson, É mas que reforço... é uma decrescente, né? O Botafogo brigou por título nos últimos Na meiuca ali, anos, você agora perde tá Savarino para ter o Edenilson. Mas acho que não é o mesmo jogador, né? Não, uma não é o substituição. mesmo jogador. Não, mas o Edenilson não vem para substituir o Savarino. Não, Savarino, mas eu dando um acho. exemplo de meio campo. Mas Eu o acho nível que cai, o nível do elenco cai. Eu acho que a substituição do Savarino já estava no elenco, é o Montoro, é esse pessoal. Eu acho que o Edenilson vem para encorpar. Eu acho que ele não vem nem para ser titular, mas é um cara que com experiência pode ajudar entrando no segundo tempo. E a gente vê como que o Campeonato Brasileiro... Experiência de quê? O Edenilson Jogou tá em time rodado, grande, né? mas ganhou o quê? Jogou em time grande, já brigou bastante. O pô. Botafogo não briga para ganhar. Ganhou esse o quê? Não vou lembrar dos títulos do Edenilson. Pronto. A gente Mas o pode olhar no Botafogo não Google. vem para ganhar, pô. Mas é um time caro, não deixa de ser um Quando time cortar, caro. Mas não vem para ganhar quando nada. cortar para onde vocês, eu vou procurar no Google os títulos do Edenilson. Procurei. Vou esfregar na sua cara, porque deve ter título. Não, com certeza deve ter Mas, título, ó, mas não é mas o que eu uma ia falar, galeria... Mas o que eu ia falar, o Botafogo que que mostra venceu a o Cruzeiro contratação na primeira como- rodada do Campeonato Brasileiro por 4-0, que parecia que ia engrenar, depois entrou numa Iludiu muita crise gente. grande, né? Depois desse jogo, 5 derrotas seguidas. E assim, ganhou de 4-0 jogando bem, cara. Não foi um jogo achado. Foi tudo no segundo tempo aquele dia, mas foi 4 a jogando 0, bem. né? Foi jogando bem. Claro que vai jogar bem. Não, às vezes Como não. que você vai achar Às vezes 4 não. gols? Não, Às vezes Você não. já viu um time achar 4 gols? Já. Achar 4 Já, gols? com certeza. Dá um exemplo. Pode ser que um deles ali não seja é achado, porque mas, eu assim, da entendo que o Jonathan construção tá do falando. jogo, Eu também não, o time entendi, jogou mas bem, acho- pô. Quando Não foi você achado. ganha de 4-0, você fica no imaginário que o time amassou a outra equipe, Nem que foi sempre. uma surra de bola, que o outro time
não viu a cor da bola. Não é necessariamente Vou dar um caso. exemplo do que eu vi Não, agora. por exemplo, Sendo vou dar- advogado seu, João, Uma rodada depois já tem Misto e exemplo. Operário. Pô, mas Essa goleada que teve na primeira fase, eu não achei o amasso do Misto. O Operário jogou. Não, você jogou pra fazer pega... mais. Quanto foi Grêmio e Botafogo? 5-2? Foi 5-2. Não foi um jogo para ser 5-2 nunca na vida. Nunca. O Botafogo abriu 2-0, o Grêmio empatou o jogo, o Grêmio virou para 3-2, o Botafogo teve uma bola na trave segundos depois do jogo do Grêmio. O 5x1 do Palmeiras. Um foi jogo vitória. completamente apertadinho, que do nada saíram ali 2, 3 gols do Grêmio e virou uma goleada. Então, às vezes saem muitos gols, mas não é o que foi escrito na história do jogo de verdade, né? Que futebol é futebol. Futebol a Mas bola então, entra ou não entra, né? Quando a gente pega essa situação do Botafogo, a gente pega os desfalques também, né? Que o Botafogo tem agora. O Anselmi já questionado, já logo no começo do trabalho. A gente sabe Pois como é. funciona o futebol brasileiro. Então, o Botafogo tem uma situação muito complicada para enfrentar o Nacional Potosí lá na altitude. E hoje é jogo para sobreviver, cara. A maioria dos jogos na altitude é para sobreviver, porque a gente vê que é uma diferença muito grande, né? Quando o time brasileiro vai para altitude e aí quando volta aqui pro Brasil. Já foi maior. E você é a favor de jogo na altitude? Porque tem esse papo de tem que parar com o jogo na altitude, tem que diminuir, Da tem que não sei o altitude, quê. Cara, é que alta você tem duas difícil, questões, cara. né? A primeira questão é que é quase desumano pro cara que não vive na altitude. Eu acho desumano, mas eu também acho Mas como é que você vai tirar o time o dentro jogo da da cidade? cidade, do time e do povo ali, cara. Então, é uma questão O Nacional geográfica Potosí que a gente é tem da que cidade lidar. de Potosí. É como se Cuiabá não pudesse ter jogo por causa do calor. Mas se você lembrar, o Cuiabá na Série A não jogava no horário do sol nunca. Era sempre quando não tinha sol. Era dificílimo o Cuiabá jogar Mas aí não tem como às fugir da 3 altitude. horas, A às altitude vai 16 estar Mas horas. lá, é, tem isso como tem ir, como entendeu? solucionar. A altitude é mais Foi uma difícil. solução. Agora altitude sim, não tem eu como. acho que a discussão quando é pra time, ela é mais complicada. Quando é pra seleção, eu sou completamente contra. Inclusive, a Completamente dona seleção contra. boliviana, ela faz sacanagem também. Uruguai, Argentina, Brasil, essas mais fortes, agora a Colômbia, ela só joga na altitude. Ela não coloca jogo abaixo do... Ou pelo menos a nível do Eu mar, acho não. que chega a ser antidesportivo. É Não, a muito- seleção boliviana, ela faz, a peruana também às vezes, ela faz sacanagem. E eu acho que tem Não, que sacanagem não, ela Você usa tem, tipo, a arma dela. eu acho que Um tem jogo competência da ali altitude. que é pra você privilegiar a torcida daquele local, tudo bem. Mas como é o caso da Bolívia, todos os jogos difíceis são na altitude. Então, aí você vê que os caras não estão fazendo porque é pra prestigiar as pessoas O Brasil daquele perdeu lugar. para a Bolívia, 1-0, É de sacanagem mesmo. Com o gol do Miguelito, Foi. nessas últimas eliminatórias. Ah, e quando eu falo sobre o Cuiabá na Série A, é porque seria uma arma do Cuiabá jogar aqui em Cuiabá às seria uma arma, 15 da tarde. Pô, às 15 para ser o horário da TV, que é 16 horas no resto do Brasil, se jogasse aqui às teve muito 15 pouco. ia ser uma arma do Cuiabá. E nunca foi nem cogitado autorizar o Cuiabá a Não jogar só às na 15 Série horas, A, né? Na Série B também tem pouco. Eu me recordo, é mais de noite. O É que Cuiabá também joga não é mais um de horário noite. tão tradicional da Série B, né? Mas é um horário tradicionalíssimo da Série A. O jogo às 16 horas no resto do Brasil, às 15 3h30. aqui. Aqui não tem jogo assim, esse horário, nunca foi permitido ter. E se a gente lembrar também do Botafogo, ano passado o Botafogo foi eliminado na altitude, né? Pra LDU. Mas Palmeiras e São Paulo enfrentaram a LDU, São Paulo foi eliminado no Morumbi, o Palmeiras decidiu no Allianz. Os Querendo dois ou aqui. não, pro A Cuiabá mas questão do decisão São do Paulo, Botafogo São Paulo foi jogou lá, né? muito mal na altitude. Saiu de lá vivo. Não, jogou Teve- muito bem na altitude, mas perdeu o jogo. São Paulo jogou bem Jogou demais, bem demais. Mas a LDU errou Teve- pênalti e tudo. Teve um caminhão de chances perdidas. Um caminhão foi um de jogo chances ruim do perdidas. São Foi um Paulo. jogo muito bom do São Paulo. Não, O Luciano, mas por achei exemplo, a perdeu LDU. 4 gols. Não, São Paulo amassou ele deu. Tanto que Ah, a não maior amassou, revolta... eu Não, LDU, Diego, não, amassado. peraí. Estou confundindo com o Botafogo. Não, O foi Botafogo amasso. foi lá e sofreu. É, foi amasso. Que o São LDU Paulo perdeu amassou, pênalti. O São Paulo Paulo, jogou. assim, sem tentar buscar, eu lembro que o São Paulo perdeu 4 Não, ou sim, 5 o chances São de Paulo gols foi bem mal, confundi claríssimas, com o claríssimas, Botafogo. claríssimas. E os 2 gols da LDU foram de falhas da zaga do São Paulo naquele dia. Só que aí também, as falhas na zaga, acho que você coloca um pouquinho, não as duas, uma pelo menos um pouquinho na conta da altitude, que é da velocidade da bola. Mas o São Paulo fez o segundo jogo em casa, o Palmeiras fez o segundo jogo em casa, o Botafogo teve que decidir lá depois de ter vencido aqui. Venceu por pouco aqui, por 1-0 só, e acabou eliminado lá muito por conta da altitude, né? Eu acho que teve um errinho de arbitragem contra o Botafogo no dia também e tudo, então o Botafogo já tem esse trauma do ano passado da altitude dessa eliminação para ele deu. Seria uma surpresa o Botafogo não chegar na fase de grupos da Libertadores? Não. Não te surpreenderia em nada. Hoje não seria uma grande Lembrando surpresa, que não, tudo cara. pode Pra mim acontecer. surpreenderia sim, cara. Lembrando Mesmo que com a tudo fase pode ruim. acontecer porque no título, em 2024, o Botafogo começa na começa mal, pré-Libertadores. Começa mal na pré-Libertadores com... Elimina o RB Bragantino sem merecer. Como que é o nome do jogador? Júnior Alonso, comendo a bola. O melhor jogador É daquela porque, pré-Libertadores. apesar de ser o Nacional Potosí, é um confronto em que, se for pro Botafogo ser eliminado, pode ser agora, entendeu? Devido todo o contexto que envolve o jogo, de altitude, de o Botafogo não ter seus principais jogadores. Então,
Então a chance do Botafogo perder hoje, por exemplo, é razoável. Né? Mas eu acho que pro Botafogo ser eliminado, ele tem que perder lá hoje de uns 3 gols de diferença. Mas eu não vejo o Botafogo fazendo... Eu acho que se chegar 3 gols aqui... aqui. Lembrando que é o se primeiro chegar jogo do aqui- Nacional Potosí em 2026. primeiro eu jogo acho que se oficial. chegar aqui precisando fazer um resultado forte, o Botafogo vai dar uma amassada no Potosí. Mas o que eu digo Acho que é, jogo de confia goleada. nisso? se o Nacional Eu confio. Potosí vencer lá 2-0 hoje, né, que é um cenário razoável do contexto da partida, e se conseguir se organizar bem, por exemplo, dentro do Newton Santos, para não tomar gol do Botafogo, ou tomar poucos gols do Botafogo, eu não me surpreenderia, entendeu? Com essa eliminação Mas eu do acho que o Botafogo. Real Potosí provavelmente é um Velo clube piorado. Rapaz, cara. Eu acho que Provavelmente. provavelmente é um Mas Velo o clube Velo- piorado. A gente tem Velo visto... Clube do trabalho aí por mas aí. quando precisou, o bicho pegou, o Santos meteu 6 no Velo. Sim. A gente vê nos últimos anos como que o futebol sul-americano caiu muito. Então, assim, a gente achar que o Real Potosí pode prejudicar o Botafogo jogando aqui, acho muito difícil. Lá tudo Mas, bem, peraí, pelas coisas o do futebol fora do A gente Cai, vai né? saber, o que vai ser de Botafogo, o que vai ser de Bahia. Ainda hoje acontecem esses jogos, as partidas de ida da pré-Libertadores, é segunda fase, já começando para os times brasileiros. Mas, além do mais, tem brasileiro já disputando o título internacional e é o Flamengo, torcedor. Torcedor flamenguista, o terceiro bloco vai ser pra você. Vamos falar da Recopa, Lanús e Flamengo, jogo que acontece amanhã. Então não saia daí porque já estamos de volta. Foi rápido, né? Foi rápido. Já voltamos com o Pantanal nos Esportes e, como prometido, para falar de Flamengo, que amanhã joga contra o Lanús na Argentina. É o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. O Flamengo, inclusive, já está em solo argentino, se preparando para essa partida, sem Plata e Jorginho, mas com Pedro e Varela. Eles que eram dúvidas para esse jogo. Olhando mais os desfalques, João Neto, Plata e Jorginho, sente bastante? Ou é aquela ladainha de sempre de que o Flamengo tem um elenco estrelado? Eu acho que sente, e eu acho que a história do elenco estrelado não é uma ladainha, é uma realidade. A gente não pode... É que toda vez que fala de desfalque, não, sente, mas o elenco... Não, mas tem que ter o mas, porque assim, não tem como Mas você é forte, né? vender, ó, meu time é o Real Madrid das Américas. Como deve ficar o meio super campo do elenco, Flamengo sem o Jorginho? E Deve quando ficar precisa com do elenco Pulgar, reclama, quando o elenco tá lá para ser usado. Pulgar, Everton Araújo e Arrascaeta. Ou Saúl. Tem o Saúl. Eu acho que vai ser o Everton Paquetá Araújo. aberto, tem o Cebolinha que deve ganhar espaço agora, né, também, com a saída do Você vê Jorginho. assim, ó, aí não tem como não falar do elenco, pô. Olha o meio campo dos caras sem o Jorginho jogar. E você falou de 3 jogadores aqui, a gente estava esquecendo do Paquetá. Vai fazer falta porque é o Jorginho, mas o elenco grande é para isso, o elenco estrelado é para isso, é para o momento que você tem desfalque e o nível não cair. E é isso que vai acontecer com o Flamengo sem esses jogadores. E quanto ao Plata, o torcedor do Flamengo não gosta tanto do Plata, tem muita crítica, mas é um cara que pro time é muito importante. É um cara que consegue fazer o serviço É o sujo. jogador que o treinador ama e a torcida odeia. Todo treinador gosta desse tipo de jogador e eu não entendo por que esse ódio da torcida do Flamengo com o Plata. Teve a situação das expulsões do ano passado. Acho que a única expulsão que ele teve culpa de verdade naquelas várias foi contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Que ali realmente ele foi muito imprudente. Mas a expulsão da Libertadores para mim foi injusta. As 2 expulsões da Libertadores para mim foram injustas. Então ele ficou com essa pecha aí de atrapalhar o time em momentos importantes, muito mais por erros de arbitragem porque por erros dele mesmo. Contra o São Paulo, sim. São Paulo Para dá não o passar pisão pano e tanto tudo, pro né? Plata, ele dá para colocar um pouquinho mais de coragem para finalizar. Ele hesita muito em finalizar. Pode não ser a característica dele, mas tem oportunidades ali que você tem que colocar E para mesmo dentro. assim já fez gol de título, né? Gol de título da Copa do Brasil de 2024. Contra o Atlético Mineiro, foi 2024, Foi. né? Ele faz o gol do Fez título o gol. da Copa do Brasil de 2024. Eu acho que assim, ele tem coisas para melhorar, a finalização é uma delas, mas achar que o Plata não serve para jogar no Flamengo é exagero demais. Assim como parte da torcida do Flamengo acha que o Emerson Royal não serve para jogar no Flamengo. É muito exagero. Mas não começou mal o Emerson Royal. Ele começa mal, mas Não, tá também mal, não é mas aí é o tempo. Mas não é Mas essa Acho que assim, o que é eu questionado acho que o Royal, eu entendo é a a titularidade. torcedor Tá aí, muito cara. pesada a crítica em cima dele, inclusive tá tão pesada do Felipe Luiz ter que chegar e falar isso em coletiva, falar, pô, a gente acaba um primeiro tempo de clássico, o Emerson Real tá se entregando, tá brigando, eu tenho que ver o cara sair xingado no primeiro tempo. Mas o cara Não é- tá mal. Mas A aí, qual torcida foi a não vai última ter vez que o paciência. Emerson Real jogou bem?
Eu acho que já jogou bem Ele algumas teve vezes uns no 2 Flamengo. jogos esse ano que foi... O problema da Não, torcida qual do foi a última Flamengo... vez que o Emerson Royal teve um momento bom na carreira? Ele jogou bem por um período longo de tempo. Porque jogar bem 1, 2 jogos, qualquer um joga. Eu acho que ele foi bem no Milan. Acho que toda a passagem dele Bem pelo no Milan? acho que foi, pô. Não sei. Eu acho que no Tottenham ele Torço teve... o nariz. No Tottenham ele teve altos e Tottenham baixos. ele até começou bem, mas Sim, acabou. mas ele vai Foi pro o Tottenham comecinho por ter só. ido bem no Foi Milan. bem o começo. Ele vai pro Tottenham por ter ido bem no Milan. E começa bem no Tottenham, depois ele O cai. empresário do cara que é fera O também, né? Que problema- chegou... Ai, meu Deus, jogou no Barcelona. O problema... Fase do Barcelona. Quem? Emerson Royal. Vestiu as cores Acho do que o grande Barcelona já. problema é a expectativa que foi criada em cima do Emerson. Por ser um cara de Europa, o torcedor do Flamengo achou que ele chegaria no nível do Jorginho, no nível Danilo. desses caras, entendeu? E assim, ele não tem o nível desses caras. Agora, ele não ter o nível do Jorginho, não ter o nível do Danilo, não quer dizer que ele seja mau jogador. Eu acho que ele é um jogador interessante e um jogador que compõe muito bem esse elenco do Seria um Flamengo. jogador interessante. É um cara que compõe muito bem esse elenco do Flamengo. Eu acho que Então ele não você serve não para ser concorda titular. que tem que ser titular? Acho que não. É o Varela. Acho que é o Varela. Então, a questão é essa, é titularidade do Emerson. Não, às vezes que eu tô falando, a distância entre você ter uma crítica ao cara, não achar ele o ideal para ser titular e de você demonizar o cara, como a você torcida do concorda Flamengo com a está fazendo, crítica, é muito grande. Só tá achando Eu tô exagerado. achando exagerada, demais, muito, só pra muito entender. exagerada a crítica em cima dele. Tá pesada a crítica em cima dele, assim. Aí você joga o cara na fogueira também, um cara que pode ser importante para você, ele vai ficar tão sem confiança que ele vai realmente passar a ser horroroso. Acho que por não abraçar o seu jogador, às vezes a torcida perde jogadores que são interessantes, que podem ali ajudar, que podem substituir num nível legal. Então eu acho que a torcida tem que tomar cuidado com isso também. E principalmente a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo é muito céu e inferno. É muito 8 ou 80. Ou o cara é o melhor do mundo, tem que ser seleção, ou ele não serve para vestir a camisa do Flamengo, tem que ir embora. Eu acho que existem ali os carregadores de piano, os caras que não precisam ter tanto destaque, mas que vão ser importantes para a equipe. E outro cara que está sendo, acredite se quiser, Davi, criticado no Flamengo é o Pedro. Teve um início de temporada ruim, voltando de lesão, né, desde a reta final da temporada passada. Somente 2 gols esse ano, 2 gols contra o Sampaio Corrêa naquela vitória, aquela goleada de 7-1 lá no Campeonato Carioca. O Pedro tem que ser titular deste Flamengo no jogo de hoje, tem que seguir na titularidade, ou pela fase que ele vive já pode ser poupado um pouquinho, pegar um banquinho? Cara, a questão do Pedro é que se não for ele, vai ser quem? Titular. Tem a questão E do aí Bruno Henrique o improvisado, Flamengo não né? tem É um centroavante. erro do Flamengo, num time que tem tanto dinheiro desse jeito, que contrata tanto. Não, Exatamente. Tem mas que o que a contratar gente um- A sabe é única que tem uma posição- grana reservada para contratar esse Mas centroavante. tá reservado Mas já não- faz tempo. não veio, Tá na hora de A contratar, né? compra do centroavante ela não interfere na do Lucas Paquetá. Tem um dinheiraço reservado pro Então, centroavante. Mas tem que contratar logo. Tentou Tanto o que Caio Jorge, tentou né? contratar o Caio Jorge. 30 milhões oferecido lá. Tentou o Caio Pedro não Jorge, quis. sondou o Marcos Richarlison, Marcos Marcos Leonardo. Então, o único problema que o Flamengo tem no elenco hoje é esse. Só tem um 9, que é o Pedro. Um 9 de nível, né? E hoje o Pedro não vive uma boa fase. Aí quando esse cara não vive uma boa fase, quem é que você coloca? Bruno Henrique. Tem que pôr o Bruno Henrique, tem que improvisar Bruno Henrique o Bruno improvisado. Henrique. Eu acho que assim, já falou outras vezes que não O gosta Bruno de jogar Henrique, ali, né? se é no meu São Paulo, por exemplo, São Paulo do ano passado, que não tinha ninguém, se eu tivesse o Bruno O Henrique... meu São Paulo. No meu São Paulo, porque eu tenho um carinho pelo São Paulo. Nem esconde, né? Carinho não, eu tenho carinho pelo São Paulo, tenho um carinho grande pelo Flamengo também. Inclusive amanhã eu vou torcer muito pro Flamengo. Carinho. O Bruno Henrique, Mas é ensaboado. se fosse no São Paulo, cara, pô, não tinha ninguém, todo mundo machucado, o Bruno Henrique seria ótimo. Pô, não é ruim você ter o Bruno Henrique para improvisar. Não, eu não acho ruim, Mas não. num time que tem Mas o não é ideal. potencial financeiro do Flamengo, você não precisa ter o Bruno Henrique para ser improvisado. Você vai pegar, não estou falando que o Flamengo tem que contratar jogadores medianos. Você pegar um 9 mediano, ele vai fazer a 9 melhor que o Bruno Henrique. O Flamengo tem dinheiro para O Bruno contratar Henrique 9, já né? até externou que não gosta de atuar ali. Sim. Mas não quando se ele sente atua, confortável. ele vai bem, né? Não, ele vai bem, mas ele não gosta. Mas ele vai Vai bem. entender. Esse Ele negócio vai de não bem, gostar mas também não eu não gosta. concordo muito. Não. Eu gosto dessa história do Paquetá, não quer jogar de volante. Pra mim, dele. jogador não tem que querer. Ele tem que ser do jeito que pode o- ter a preferência. Eu me sinto melhor aqui, vou render melhor aqui. Mas se precisar, Mas meu é amigo, vai jogar onde o até no gol. treinador quer, não é nem questão de precisar. Se o jogador quer que ele jogue, o treinador quer que ele jogue ali, ele tem que jogar. E tem que jogar bem, ele tem que fazer o trabalho dele bem feito, ele é pago para isso. Eu prefiro jogar de ponta, mas o treinador prefere que eu jogue de 10, de meia armador, eu vou jogar de meia armador e vou entregar tudo que eu posso entregar. É isso, quem decide é o treinador. Esse negócio de eu não gosto, eu não quero, é E muita- hoje, muita talvez, bobagem. esse Bruno Henrique improvisado não seria melhor que o Pedro? Pela má fase que ele vive e pela recuperação também que ele vive. A gente também não deve massacrar o jogador aqui, que a gente sabe da qualidade do Pedro. Talvez, né? A gente tem que ver o Bruno Henrique jogando, como seria agora. Porque da mesma maneira que o Pedro está numa má fase, pode ser que o Bruno Henrique entre de 9 agora e não jogue bem.
não entregue, não tenha tanto resultado. E aí, para mim, é o problema de você ter que improvisar o cara, porque ali não é a dele. Então, ele pode jogar bem ali? Pode jogar bem. Mas ele também pode ter maus momentos. E aí é difícil você cobrar o cara de ter um mau momento como 9, uma vez que não é a posição dele. Se tivesse outro camisa 9, outro cara da posição ali, aí você fala, pô, não é possível que meus 2 centroavantes estão numa má fase, que meus 2 centroavantes não conseguem fazer gol, não conseguem desempenhar. Aí tudo bem. Não é o caso, porque tem que improvisar o Bruno Henrique. Mas é uma opção. Acho que o Flamengo tem essa possibilidade, né, de rodar o elenco, de testar. O Felipe Luiz pode fazer isso, porque não é como se ele estivesse tirando o Pedro para pôr um Zé Ninguém. Ele está tirando o Pedro para pôr o Bruno Henrique, que é um baita jogador, um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Acho que poderia ser interessante contra o... Não sei se contra o Lanús, porque aí também entra no fator psicológico, né, do Pedro se sentir um pouco mais... acuado ali, sentir um pouco mais deixado de lado, sacaneado. Isso tem que ser muito bem trabalhado pelo Felipe Luiz, que a gente já viu que teve problemas com isso em outros momentos, com o próprio Pedro, mas era uma questão de negociação, né? Não era questão de perder espaço dentro do E era uma questão de falta de comprometimento do Pedro nos treinamentos, né? Que eles Exatamente. O que o Pedro fez essa semana de trabalho foi ridículo, ele chegou a falar isso. Então, o Pedro parece ter esse probleminha aí dentro do Flamengo. Ele parece ter essa dificuldade de lidar com algumas coisas, né? Com ser deixado de lado em alguns momentos. Não sei se contra o Lanús é o melhor momento para você pôr o Bruno Henrique, mas, pô, jogou contra o Lanús, Pedro foi mal. No meio da semana vai lá, meio da semana não, né? No fim de semana vai lá, coloca o Bruno Henrique para jogar de novo. O Bruno Henrique foi bem? Aí o Pedro não tem o que falar, né? No segundo jogo... Dado, né? E será que essa questão do Pedro não tem muito a ver com o comportamental dele? Porque quando ele toma aquela porrada do Felipe Luiz, depois parece que ele vira outro Pedro. E depois o Felipe Luiz vem na coletiva e fala, ó, aquilo que eu falei aquele dia vocês podem esquecer porque o Pedro está sendo exemplar nos treinamentos. Mas se você pegar o próprio Felipe Luiz quando era jogador, ele fez uma entrevista uma vez elogiando o Pedro, mas criticando o Pedro. Falou, cara, se você se entregasse nos treinamentos, você era o 9 da seleção brasileira com sobras. O Felipe Luiz falando isso. Davi Luiz, outro jogador experiente, fala, pô, eu amo o Pedro, mas se o Pedro se entregasse nos treinamentos, ele era um jogador de um patamar muito acima. Agora? Rogério Ceni, treinador do Flamengo, chegou a falar sobre o Pedro a mesma coisa. Então, assim, são vários exemplos de caras importantes dentro do futebol falando sobre essa falta de comprometimento do Pedro no dia a dia, não no jogo, no dia a dia, independente de fase de não sei o quê, se o Pedro não tá legal nos treinamentos, então, tem que ir pro o que banco, né? parecia esse ano? Parecia que ele voltaria como ele terminou o ano, comprometido, embora ele tenha tido as lesões no final do ano, que atrapalharam, mas ele voltou um pouco antes do time, ele quis voltar um pouco antes do time, para treinar e tudo, mas pode ser que o rendimento ruim em campo seja reflexo do trabalho não tão bem feito no dia a dia. Às vezes o cara tem tanta bola que ele fala, não preciso me esforçar tanto no campo, no jogo eu resolvo. Às vezes o cara é tão bom que aí todo mundo fala bem dele, ele vai lá, ele entrega. Ele precisa de um reserva também, né? Só ele Tá, sozinho ali. sombra, né? Ele não se sente desafiado, né? E aí no treino ele não vê necessidade. Ele começa a não render tanto no treino e o jogo é reflexo do treino. Exatamente. Ainda mais no futebol físico de hoje em dia. Você não está treinando tão bem, você pode ter a qualidade que for. No físico você vai perder. E aí o Felipe Luiz foi muito criticado quando ele fala do Pedro, né? No ano passado. Mas ele deu justamente o desafio que o Pedro precisava. Bom, agora tem que calar a boca desse cara aí. E surtiu efeito. Exatamente, deu certo. Então, tem coisas que às vezes só o treinador sabe que ele precisa fazer e tem que ter coragem para fazer também. No caso e ele é um cara corajoso, o Felipe Luiz, né? Isso é uma das características dele, mesmo A gente jovem. até tinha um receio dessa postura dele por ser parça demais dos caras, né? De não ter foi jogado assim, também ao lado deles. Ele fez o mesmo com o Gabigol. E assim, o Gabigol, ele dava umas duras no Gabigol no campo também, que eu não No via campo, nenhum em treinador público, dar. né? No vestiário. Imagina no Seu vestiário. moleque. Me respeita, Me respeita, seu moleque. Não lembro de outro treinador falar assim com o Gabigol. Ele falava. Então, Bacana. e ele não passa do tom também. Que é o que o Diniz faz, volta e meia, né? Lá vem você falar mal do Diniz. Porque é um comparativo dos dois times do Rio. Inclusive, já que a gente tá no Rio de Janeiro, Janeiro, essa questão do Felipe Coutinho também, né? Do nada, pedir pra sair, pedir rescisão de contrato. Mas será que pediu mesmo? Segundo Neida. fontes. O Do staff Neida. dele, não foi nem ele, o staff dele. Achei curioso, interrompendo um pouquinho sobre o Flamengo, mas é curioso isso, né? Ele Do tá nada. mal, né, cara? Quem que deu essa informação? Eu não vou me lembrar o primeiro. Hoje repercutiu muito com o GE do Rio de Janeiro. Tava no GE do Rio de Janeiro hoje. O Coutinho, ano passado, teve momentos bem bons. Inclusive, naquela época que o Vasco começou a jogar bola de verdade, meteu 6 no Santos, o Coutinho tava muito Se eu não me engano, bem. quem deu a primeira informação foi Atenção Vascaínos, uma coisa assim, uma página ligada mais ao Vasco. Atenção, alô Vascaínos, é algo nesse sentido.
Eu acho que não tem motivo para ele pedir rescisão de contrato, não, cara. Eu acho que ele tá mal, como o time caiu muito de rendimento. Eu acho que Isso não é confirmado ainda, ele não é acompanhou o 100% time. confirmado, mas já existe um burburinho de proposta dos Estados Unidos. Mas assim, cara, o Coutinho, para mim, ele é craque de bola. Ele fez um ano passado razoavelmente bom, não teve regularidade, mas em vários momentos ele foi muito bem. Só que ele é muito caro para não ser regular, né? Ele tem que ser mais regular, sendo caro do jeito que ele é. Não é 1 milhão, 1,5 milhão por aí, por mês. por aí. É muita coisa para não ser regular. Um cara que tem esse salário, ele tem que ser no mínimo regular. Então acho que falta essa regularidade Porque pro o time Coutinho. não é muito regular também, E né? também é uma coisa que o Coutinho não teve a vida inteira, né? O que faltou no Coutinho foi regularidade. Acho que o único momento que ele foi regular de verdade foi no Liverpool. Ele, para mim, na seleção brasileira de 2018, ele foi o melhor jogador da Copa, disparado. Teve ótimos momentos no Barcelona, mas o momento dele de regularidade num nível altíssimo foi no Liverpool. Ali foi onde ele deitou e rolou. Faltou regularidade na carreira dele e está em mais um momento de falta de regularidade. O Coutinho tá pedindo a rescisão dele, está pedindo para sair, a gente vai sair também, mas a gente volta, viu? Não é rescisão de contrato não, a gente volta amanhã no mesmo horário. Eu sei que você já está se acostumando, mas se não está ainda, coloque na sua agenda, coloque no seu despertador, 11h30 estaremos de volta para falar de futebol com você, viu? Muito obrigado pela sua companhia de hoje, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente também, amigo e amiga da TV Pantanal. O Pantanal nos Esportes volta amanhã, viu? Fique com Deus e até lá!